Olá pessoal, tudo bem? Professor Ivair aqui com vocês e hoje a nossa videoaula é para falar sobre materiais escolares, School Supplies. E aqui no Check It Out já vem com o exercício 1 falando assim, ó, decodifique e encontre os nomes para algum, né, dos suprimentos escolares, que são os materiais. Então, vocês têm aqui ó, de A até a letra U aqui, e os símbolos para cada letra. Vocês irão decodificar o símbolo colocando a letra aqui, e aí vocês irão encontrar o nome de cada objeto, né, de cada material escolar, aqui representado pela foto, tá? Vocês irão fazer, por exemplo, aqui, ó, esse balãozinho aqui, ele tá aqui, então é a letra P, a estrela aqui é o E e a lua é o N, então eu sei que é pen, caneta, é assim que vocês irão fazer para os demais. Bem facinho, bem tranquilo aqui essa primeira parte. Aqui vem uma observação. Nós usamos o artigo indefinido a antes de palavras, no singular, é claro, começando com som de consoante. E o artigo an antes de palavras que começam com som de vogal. E aí vem um exemplo assim: I have a pencil and an eraser on my desk. Quer dizer, eu tenho um lápis e uma borracha na minha mesa. Vou só mostrar para vocês alguns exemplos aqui disso que eu estou te falando, porque às vezes pode cair, né, num erro até comum aí para frente sobre isso. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, house é casa, hospital é hospital, hour, eu vou colocar aqui umbrella, eu vou colocar aqui apple, tá? Só esses para que vocês entendam. Esse daqui, quando eu vou colocar o artigo indefinido antes dele para falar que é uma casa, eu vou usar a house. Por quê? Apesar de começar aqui com o H, o início, o som do início aqui é hall, som de R. Então, eu vou fazer com som de consoante, como foi dito lá. Então, eu tenho que colocar a letra, aliás, eu tenho que colocar o Azinho, que é o artigo indefinido, para dizer que é um. Nós estamos falando de singular. Hospital também, eu não falo hospital em inglês, eu falo hospital. Então vai ser a hospital, tá? Também o mesmo sentido do house. Agora, esse de baixo aqui, a pronúncia é hour, uma hora. Então, quando eu vou escrever uma hora, eu tenho que colocar an hour. Por que que eu uso an? Porque apesar de estar o H aqui de consoante, o início do som dessa palavra é como se fosse uma vogal, o A, né? Hour. Dessa forma, eu tenho que colocar então an, igual na de baixo, an umbrella. E aí eu estou falando um guarda-chuva, a mesma coisa. Esse daqui eu vou colocar an apple, uma maçã. Veja, muito tranquilo essa parte, tá? Só que do mesmo jeito que o hour aqui, ele é uma exceção, essa palavra aqui também é uniform. Uniform significa uniforme, certo? Só que quando eu vou utilizar o artigo indefinido antes, eu vou colocar a uniform. Por que que é uniform? Esse som de U aí não é o U de vogal, é o som de U, começando com o Y.
mas que na grafia ele é simbolizado também pela letra J, um sonzinho ali no início, mas não quer dizer que é um J de jovem, por exemplo, de J-Lo, né, geleia. Não, não é isso. É o sonzinho ali que faz com que esse U ele tenha ali o sentido de uma consoante no início, fica uniform. É como se fosse a palavra you ali, né? Só mostrando para vocês entenderem. Então aqui, ó, eu já não uso o N, eu tenho que usar o A por causa do som. É desse jeito que funciona, tá? E aí nós teremos mais para frente algumas palavras que envolvem isso daqui e vocês irão fazer também, tá bom? Espero que tenham entendido essa parte. Bom, fizemos essa parte aqui. O exercício 2 ele fala assim: quais materiais da escola estão lá na sua bolsa? Geralmente você leva régua, você leva pencil, régua em inglês é ruler, lápis vocês já viram que é pencil, caneta também já viram que é pen, eraser vocês já viram que é borracha e assim vai, tá? Nesse jeito assim. Agora nós vamos aqui no Listen Up ouvir o que a Alicia, Carol, Ana Paula e o Mateu eles têm na mochila deles. E de acordo com o que vocês ouvirem que eles têm na mochila, vocês irão colocar o nome da pessoa aqui a que pertence essa mochila. Então aqui, ó, tesoura, pode ser a scissor or a pair of scissors, tá? Tesoura. Textbook é um livro de texto, é um caderno, um livro de texto e assim vai. Eu vou colocar para vocês irem ouvindo e preste atenção também que eles falam as cores e aí vocês irão identificar aí as mochilas de cada um. Vamos lá? Unit 4, Track 21. Alicia. This is my backpack. There are some books and my pencil case full of pens and pencils. I have my binder with me all the time. It's heavy, but it's good to have everything I need. Carlos. I'm very organized. In my backpack, there's a pencil case for my pencils, sharpener, and eraser, and another pencil case for my pens. My school notes are in my binder, organized by subject. There's a big textbook as well. Ana Paula. All the regular stuff is in my backpack. I glue every note in my notebook. So I always take my scissors and a bottle of glue with me. I also like to color my notes. So there is a box of colored pencils as well. Mateo. I love Spanish and I try to learn new words every day. That's why my dictionary is always in my backpack, together with my notebooks. There is also a pencil case with some pens and a highlighter. Bom, esse é o áudio que agora vocês irão colocar o nome de cada personagem aqui em cima, Alicia, Carlos, Ana Paula e Mateu, de acordo com o que eles descreveram na mochila. Isso é com vocês. Vão lá, identifique aí qual. Já falei que scissor é tesoura e a cola pode ser glue, tá? Ou a bottle of glue, tá? Que seria uma garrafinha de cola e assim vai. Colored pencils, quer dizer, os lápis de cores e assim vai. Pencil case você já conhece, notebook é o caderno e assim vai, tá? Desse jeito. Aqui no Reading Time, nós temos a seguinte situação para discutir. Look at the following images and discuss the questions in pair. Então nós vamos só olhar e aí eu quero que vocês tomem nota aqui para as questões sobre o que vocês estão entendendo. Aqui está falando assim, ó, students in a classroom, os estudantes na sala de aula. Aqui na outra foto, students in a schoolyard, quer dizer, os estudantes lá no quintal, no pátio, né? Às vezes até com o jardim. Na letra A fala assim, o que está acontecendo nas imagens ao lado? Bom, na primeira mostra os alunos estão tendo aula, eles estão estudando, o
professor está ali explicando alguma coisa e eles estão ali prestando atenção. Na segunda imagem, eles estão como se fosse em intervalo, né? Brincando, conversando, jogando papo fora. Isso é o que eu analiso em cada cena aqui. Na B, o que geralmente acontece na sala de aula e no pátio da escola? Bom, na sala de aula a gente estuda, é isso? Mas sempre tem um meio perdido, sempre tem uma brincadeira ou outra, sempre tem alguma irritação. Isso sempre acontece, não tem jeito. Onde tem muita gente, cabeças todas diferentes, é lógico que vai ter alguma coisa que não vai dar muito certo e a gente tem que saber lidar com essas diferenças. E no pátio, a mesma coisa, porque o pátio ele é amplo, se for um horário de intervalo, tem muito mais gente lá, as outras salas também estão lá. E aí você, por exemplo, seu melhor amigo, ele estuda em outra sala, então você vai encontrar com ele no pátio na hora do intervalo, e é ali que você vai bater um papo com ele e tudo mais. Então, acontece muita coisa no pátio da escola. Na C, quando o seu ano escolar começa e termina? Bom, para nós aqui no Brasil, o ano escolar começa no final de janeiro, tá? E ele vai até dezembro. Então, começa em janeiro, final de janeiro e termina em dezembro. Na letra D, quais disciplinas fazem parte do currículo escolar no Brasil? Bom, aí é com vocês. Vocês vão anotar aqui, ó, nessa parte em branco aqui, quais são as disciplinas. Eu vou falar só uma que eu acho que é mais difícil, já vou ajudar vocês. Língua inglesa. Hein? Essa é a nossa aula. O resto agora é com vocês. Exercício 2 está assim, ó. Read the following texts about different school schedules around the world. Are they different from the usual Brazilian schedule? Quer dizer, leia o seguinte texto sobre diferentes escolas e seus agendamentos ao redor do mundo. Elas são diferentes daquele calendário brasileiro, normal brasileiro? Então vamos lá. School years around the world. Quer dizer, anos escolares ao redor do mundo. Costa Rica. Costa Rica, então, está assim. Os estudantes têm que usar uniforme durante 9 anos da formação educacional deles, da idade de 6 a 15 anos. O ano escolar na Costa Rica é de fevereiro a dezembro, bem parecido com o nosso, é que a gente começa um pouquinho antes ali em janeiro, né? Mais de fevereiro a dezembro. E os estudantes eles têm férias de 2 meses de dezembro a fevereiro. E poucas semanas de descanso em julho, igual a gente, bem parecido, né? Só que agora em julho nós temos um mês inteiro de julho de férias. Em adição às matérias regulares, eles têm espanhol, estudos sociais, matemática, ciência e todas as escolas costarriquenhas agora ensinam os seus estudantes o inglês e ciências da computação. Ótimo, essa é a parte de Costa Rica. Japan, Japão. Muitas escolas japonesas, elas correm por calendário trimestral. O ano acadêmico começa em abril e termina no ano seguinte em março. Então, é bem fechado isso aí, ó, cabe em março. Com paradas no verão, inverno e primavera, tá? Separando os 3 termos. Os estudantes lá no Japão, eles têm as matérias acadêmicas como a língua japonesa, matemática, leitura, estudos sociais, música, arte. E também recebem educação moral. Então, aqui é lá no Japão. Lembrando que cada 3 meses eles têm uma parada aí. E vai de abril até o ano seguinte, no mês de março. Nigeria, que é a Nigéria. O ano escolar na Nigéria corre de janeiro a dezembro, igual o nosso. Vamos ver se é bem parecido mesmo. O ano é dividido em 3 termos, aí já muda, é dividido em 3 termos também, com um mês de férias entre cada um deles. Então, cada mês tem cada trimestre tem um mês
de férias para ele, um mês de descanso, tá? E lá eles aprenderão uma das 3 línguas principais do país, que é Hausa, Yoruba e Igbo, tá? Uma dessas 3 é o que ele vai aprender. Mais matemática, inglês, estudos sociais, educação física e de saúde, tá? Instruções religiosas, que é ensino religioso, agricultura e economia doméstica. Então, tudo isso aí eles aprendem lá na Nigéria. Bom, agora vocês entenderam esse texto, o exercício 3 fala assim: baseado no texto, cheque se as sentenças são verdadeiras, coloque T então de true or false. E aí, vocês vão colocar o F. Vocês vão ler aqui as informações e vão marcar T para verdadeiro e F para false. Aqui no Check It Out, da página 25, nós temos os meses. E vejam, aqui nos primeiros está faltando. Eu preciso preencher aqui com o mês correto. Então, aqui vocês irão colocar o nome dos meses para montar a sequência aqui até chegar no último mês. Qual que é o primeiro mês do ano? Janeiro. Como é que é janeiro em inglês? Então, vocês irão escrever aqui. Janeiro, fevereiro, Marte, já sei que é março. E abril, vocês irão colocar aqui. Maio é May, June é junho. Aqui o mês de julho não tem, vocês irão colocar. August é agosto, September, setembro, October, outubro, novembro e dezembro, como que é? Então, esses que estão faltando, vocês irão colocar. Aqui está falando assim, ó, sempre usa letra maiúscula para escrever os meses do ano. Então, my school year is from March to December. Meu ano escolar é de março a dezembro. Está vendo que os meses eles estão com a inicial da letra maiúscula? É assim mesmo. Vocês já viram isso com os dias da semana, agora estão vendo com os meses. Mesma coisa, letra maiúscula. Aqui no Organize Your Ideas, vocês irão completar essa tabela com informações sobre os países apresentados lá em cima e também adicionar informações sobre o Brasil. Então aqui está Costa Rica, o ano escolar, a época de férias e as matérias. No Japão, quando é o ano escolar, a época de férias e as matérias. A Nigéria, o ano escolar, quando fala ano escolar, começa quando e termina como. Vocês estão vendo aqui, ó. Essas duas informações aqui, ó, de tal mês a tal mês, é o que vocês irão colocar aqui no School Year. Nigeria, vocês irão colocar também aqui de quando a quando é o calendário escolar, a época de férias e aqui as matérias. No Brasil, muito simples, vocês já sabem isso de cor salteado. Quando começa e termina o ano escolar aqui, o calendário escolar, a época de férias e as matérias. Aqui no Connection está falando assim: muitas escolas estabelecem regras para organizar o convívio entre os alunos, professores e funcionários. Pense neste assunto e discuta com seus colegas sobre as questões a seguir. Quais são os direitos e os deveres como aluno? Olha, essa é para você raciocinar aí. Quais são os seus direitos? Quais são os seus deveres? Lembra, nós estamos com aula online e às vezes está sendo difícil para a gente encontrar alguns alunos porque eles estão esquecendo que eles têm deveres a fazer. Eles também têm direitos, não tem? Como aluno, ele tem o direito de estudar, ele tem o direito de aprender. Nós, professores, estamos levando conhecimento para eles. E agora, a parte deles, que é os deveres, estão fazendo? A mesma coisa, se fosse o contrário. O aluno ele tem o direito de aprender, mas o professor não está fazendo o dever dele direito. Também é questionado isso, tá bom? Então pensem bem e reflitam aí. Quais são os seus direitos? Quais são os seus deveres
como aluno. Na B, quais são as regras da sua escola? Você concorda com todas elas? Uma regra, não pode usar celular em sala de aula. Você pode utilizar ele lá no intervalo. É uma regra da escola. Outra, chegou atrasado para a primeira aula, você tem que assinar o caderno dizendo que está ciente de que está atrasado e que não vai pegar a primeira aula. Então, é uma regra também. Letra C. Como você pode colaborar para o seu aprendizado e de seus colegas? Bom, isso é bem básico, né? Como? Tá focado na aula, eu preciso ficar em silêncio, eu não posso ficar conversando com meu colega na hora da apresentação do professor, porque se ele está apresentando um conteúdo novo, como que eu vou entender se eu só fico conversando com o meu colega? Ou então se eu estou mexendo com o celular, ou então se eu estou só mexendo ali nos meus lápis na bolsa, ou então se eu estou pintando, ou se eu estou lendo uma outra coisa. É claro, eu vou ficar fora de contexto. Então, eu não vou ajudar em nada, eu não vou colaborar em nada, nem para o meu aprendizado, e se eu estiver conversando, eu vou atrapalhar os meus colegas. Bem básico isso daí, é para vocês tomarem notas, as notas de vocês aqui, tá? 2. Dê uma olhada nesse pôster aí, você concorda com essas regras? Vamos lá. Classroom rules, quer dizer, regras da sala de aula. Dream big, sonhe grande. Say please and thank you. Diga por favor e obrigado. Don't be late, não chegue atrasado. Raise your hand, levante a mão. Help your classmates, ajude os seus colegas. Try new things, tente novas coisas. Mas essas novas coisas aqui, vem uma lâmpada aqui mostrando que é ideias. Não é qualquer coisa que você vai tentar aí para fazer em sala de aula, porque às vezes você pode entrar nessa daqui, ó, de atrapalhar o seu aprendizado e o do colega. Tudo bem? Embark on a journey where you can retrace the footsteps of the Fellowship, enjoy epic adventures of your own, and experience legends come to life. From its active volcanoes, deep glacier lakes, unique wildlife, and dazzling fjords, one thing's for sure. In this nation of Kiwis, there will never be a dull moment. Steady yourself as Tour Radar's ultimate travel guide reveals everything you need to know about this truly remote island paradise. So, travelers, are you ready? Welcome to New Zealand. Let's start with the basics. This beautiful island nation is home to just over 4.5 million people, many of whom go by the self-appointed nickname Kiwi. This slang is derived from the country's national symbol, a flightless bird called, you guessed it, the kiwi. The country itself is formed by two main land masses, the North Island and the South Island, as well as about 600 other smaller islands. New Zealand as a whole is quite modest in size, similar in landmass to Japan. Wellington is the capital city of New Zealand and also the southernmost capital city in the world, while Auckland, the original capital city, is the largest Polynesian city and goes by the name the City of Sails, which makes sense when you consider Auckland has more boats per capita than any other place in the world. What else does New Zealand have more of than the entire planet? Sheep. Hopefully you're a fan of these furry farm animals because there are about 7 to every resident, which works out to nearly 30 million sheep. Your mum won't have to worry about you throughout your Kiwi adventure either, because New Zealand has remained firmly in the top 10 safest countries to call home for several years running. They're also comfortably progressive, having been the first major nation to allow all citizens the right to vote regardless of gender. There are 3 official languages in New Zealand: English, Maori, and New Zealand Sign Language, but you'll be able to get by just fine with English. Now, whether you're looking to uncover the Maori way of life, hit the slopes, or sample delicious wine, there's plenty of diverse adventures to enjoy. So let's take a closer look.
New Zealand is renowned for its world-class hiking trails. Breathtaking views await you in Fiordland National Park, which includes 4 major tracks: Milford, Kepler, Routeburn, and Hollyford. While Milford is perhaps the most famous, hikers of each track can expect to enjoy views of forested valleys, diverse birdlife, turquoise waters, expansive lakes, and truly spectacular mountain scenery. For Lord of the Rings fans, a visit to Tongariro National Park, where you can behold the jagged volcanic rock and eerily barren landscape, should be considered a must. Hopefully, the moody weather cooperates during your visit and you'll be granted a view of Mount Narahoe, otherwise known as Mount Doom. Hiking the entire Alpine crossing takes about 7 hours and includes lava fields, tussock meadows, and the neon turquoise geothermally heated waters of the Emerald Lakes. If beaches are more your thing, New Zealand has a hike for that too. Along the Abel Tasman Coast Track, travellers can enjoy more than 40 kilometres of golden sand beaches, subtropical bushline, and granite cliffs accented by clear azure waters and frolicking fur seals. Keep in mind that several tidal inlets mean that you'll be required to time your crossings with low tide, so plan accordingly. Along New Zealand's Otago coast, you can see the mysterious Moeraki boulders, beachfront stones formed from ancient sea sediments. An equally mesmerizing and seemingly perplexing sight would be the famous Waitomo Caves. Thrill seekers can abseil down into this lost world, which takes about 20 minutes and provides impressive views of spaghettites and gigantic flowstone formations on the way down. Once you've lost yourself in the isolation and majesty of nature, grab a few of your fellow travel companions and go jet boating through Queenstown's Shotover River, or tackle the currents of Tutea Falls along the Kaituna River in Rotorua, the highest commercially rafted waterfall in the world. Of course, there's always ziplining, bungee jumping, and skydiving. Each offer unique and exhilarating views of places like Rotorua, Auckland Harbour, and Queenstown respectively, though you can enjoy any one of these thrill-seeking experiences pretty much anywhere throughout the country. If you want to take things a tad slower, hit up one of New Zealand's countless golf courses. Enjoy the stunning greens that can be found in Auckland, Queenstown, and Wellington. For the snow bunnies, strap on your skis and fly to the top of Queenstown's mountains to enjoy a refreshingly exciting ski down world-renowned peaks and valleys. Within 20 minutes from downtown Queenstown, you'll be at the foot of Coronet Peak, and within 35, the Remarkables, a range that lives up to its name and is a must for any snowboarder or skier out there. Once the weather warms up, you can catch the surf on the curving Bay of Plenty or along the untouched beaches of Gisborne. And if you really want to show off your surfing skills, then head to Wangamatta, situated on the southeast coast of the Coromandel Peninsula in the North Island. But maybe you're just looking to kick back and enjoy that well-earned break. That's certainly all right, and you picked the right destination to escape to. You can catch a kapa haka performance of the Maori people, indigenous New Zealanders, and enjoy chants and choral singing to graceful songs and ferocious war dances. Consider visiting Maori meetings grounds called marae and take part in a pawhiri, a traditional welcoming ceremony. Or, if you wish to get literary, take a tour of Hobbiton in Hamilton, Waikato and see J.R. Tolkien's epic story brought to life with a wander through the heart of the Shire. You can stop by the Green Dragon Inn or visit Bag End. But what time of year does one journey to Middle-earth? Fall? Spring? Winter? Well, just to be clear, there's never a bad time to travel to a place like New Zealand, though travellers should be ready for weather that can change unexpectedly regardless of the time of year.
However, most places throughout the country receive over 2,000 hours of sunshine a year, and because of the low levels of air pollution, the sunlight is especially radiant. While the far north has subtropical weather during summer, and inland alpine areas of the South Island can be as cold as -10 degrees Celsius or 14 degrees Fahrenheit in winter, most of the country lies close to the coast, which means mild temperatures all year round. New Zealand's summer runs from December to February and should be considered the peak travel season. It's also considered the perfect time for enjoying activities like hiking, scenic driving, winery tours, and surfing. If you're lucky, you can catch a wave alongside dolphins off the country's long coastline. Autumn settles in from March to May, and the views of the fall foliage are truly something to behold. Winter lasts from June to August, and this is when you can expect the ski season to begin to flourish. Spring temperatures are enjoyed from September through November and offer a beautiful combination of spring blossoms and snow-capped mountains. Once you've satisfied your desire to explore, it's time to sit down and enjoy some delicious local cuisine. And just what is waiting for you at the dining table? Let's find out. New Zealand's cuisine draws on Polynesia, Asian and European inspiration, and the results are staggeringly delicious. A typical Kiwi breakfast consists of cereal, toast, and either a cup of coffee, tea, juice, or milk. On weekends, when more time is available to prepare a cooked breakfast, locals sit down to plates of scrambled eggs, bacon, cooked tomatoes, mushrooms, hash browns, and baked beans. After a long morning outdoors, you'll need to enjoy a quick hot pie to re-energize. These tasty small pastries come in a variety of flavors and are typically filled with mince and cheese, bacon, egg, and even steak. Once the evening rolls around, enjoy servings of roast lamb, mutton, and of course, battered fish and chips. Due to New Zealand's long coastline, the selection of seafood is quite diverse. Succulent oysters, mussels, shellfish, king salmon, snapper, scallops, and whitebait. A true Kiwi delicacy. If you're looking for a refreshing dessert to top off your day of indulging your taste buds, then help yourself to pavlova, a meringue-based dessert named after the Russian ballerina Anna Pavlova. But what should you wash down all these tasty foods with? Of course, you can enjoy your share of refreshing beers and ciders, but New Zealand is mainly renowned for its many exquisite wines. Sommeliers praise the country's take on Sauvignon Blanc as being the best in the world. Other wines highly regarded include Cabernet Merlot blends and Pinot Noir, to name a few. Spectacular. Once you've allowed your thirst to be both quenched and delighted by New Zealand's unique libations, it'll be time to begin mapping out your next adventure through this oceanic paradise. We hope these tips ensure that your next great Kiwi adventure will be a truly inspiring one. If you still can't get enough, then check out Days to Come for more inspiration and travel tips. If you're ready to experience the country for yourself, simply visit tourradar.com today. As they say in New Zealand, kia ora and until next time. Tour Radar. Booking tours made easy.